Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês. Meu nome é Edivan de Moura Falcão Neto e hoje eu vim aqui apresentar para vocês um trabalho intitulado de Socialização de Inovações Tecnológicas aos Carcinicultores do Agreste Pernambucano. Um trabalho realizado por mim, juntamente com meu colega Matheus Rian Santos de Aguiar, com o nosso orientador, o professor doutor Reginaldo Florencio da Silva Júnior, pelo IFPE, e com o eixo temático da nossa pesquisa sendo o trabalho. Bem, para iniciar é importante falar um pouco sobre a questão da pesca e da aquicultura, onde a pesca ela se dá pela retirada desses organismos marinhos, desses pescados, diretamente da sua fonte natural. Normalmente, e por muito tempo, ocorrida de forma desenfreada. Tanto por conta do grande aumento populacional e, com isso, a grande demanda por esses pescados, mas também o que desencadeou uma grande, vamos dizer assim, falha na questão legislativa, nesse controle, nessa fiscalização, o que quase levou à extinção de inúmeras espécies comerciais, reduzindo a população a níveis críticos. E com isso, uma alternativa que ganhou muito crescimento foi justamente o cultivo desses organismos marinhos, desses pescados, em um ambiente controlado, que se deu o nome de aquicultura. E essa aquicultura vem espalhando na humanidade há muito tempo, e aqui no Brasil vem ganhando muita força dos últimos 50 anos para cá, com a chegada de muitas tecnologias de produção, tanto pelos pescados, dos peixes, pela piscicultura, como na carcinicultura, que é, no caso, o nosso objetivo hoje. Falando um pouquinho da aquicultura, a produção aquícola mundial já ultrapassou, desde 2019, a marca de 85 milhões de toneladas, isso segundo dados da FAO de 2021, onde nesse ano de 2021, a produção brasileira de peixes atingiu a marca de 841 mil toneladas. E desse grande total, a tilápia ela contribuiu com cerca de 534 mil, praticamente 65%, um pouco mais de 65% dessa produção. Isso segundo dados da Peixe BR. E o camarão marinho, principalmente o Lithopeneus vanamei, que é o mais conhecido camarão marinho, o camarão cinza, camarão de mar, a produção desse camarão, ele aqui no Brasil atingiu a marca de 120 mil toneladas, isso em 2021, segundo dados da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, a ABCC. E com isso se mostrou grande interesse, principalmente na região Nordeste, a parte Nordeste. Ocorreu esse incentivo principalmente por conta do clima da região, ser praticamente estável, onde basicamente grande parte do Nordeste é quase sempre um verão com temporadas de chuva, o que torna um clima favorável e também pelo relevo favorável. Essa aquicultura acaba se tornando uma fonte alternativa de produção e uma fonte alternativa de renda para inúmeras famílias. E por conta disso, o objetivo desse trabalho, do nosso trabalho, foi oferecer assistência técnica aos aquicultores do Agreste Central de Pernambuco, onde o Brasil, com toda a sua imensidão, vem a parte do Nordeste, que é um grande polo produtivo, está em grande ascensão essa produção de organismos marinhos, e dentro do Nordeste produtivo se destaca o estado de Pernambuco. E no estado de Pernambuco tem a zona da mata. E nessa zona da mata tem as micro-regiões, zona da mata, zona metropolitana, agreste. E são áreas que possuem grandes vantagens nessa produção. E por conta disso, uma assistência técnica aos agricultores se mostrou como pertinente para o nosso trabalho. Alguns dos objetivos secundários seriam a questão de validar e socializar e transferir tecnologias do cultivo desses camarões desenvolvidas na UFRPE, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, juntamente com o Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é o NAQUA, do IFPE, Campos Vitória e Santo Antão, incentivando a carcinicultura como uma forma de diversificação
da produção rural e da geração de renda para agricultores familiares da Zona da Mata e do Agreste de Pernambuco. A nossa metodologia foi por base principalmente pelos conceitos definidos na Política da Assistência Técnica e Extensão Rural de Pernambuco, que é a PEATER de Pernambuco, que dita nela a lei de número 15.223, de 24 de dezembro de 2013. E nela define que o serviço de ATER, o Serviço de Extensão Rural e Assistência Técnica, tem como base a educação não formal de caráter continuado no meio rural e promove diversos processos envolvendo gestão, produção, geração de renda, segurança alimentar e nutricional, economia, questões ambientais, questões sociais. E nisso nós seguimos como base alguns desses preceitos, principalmente em relação à segurança alimentar e uma fonte alternativa de renda para a população de forma que seja sustentável. Sustentabilidade é uma palavra que está ganhando muito força desde muito tempo, está sendo muito discutido. Basicamente, no primeiro momento, ainda na metodologia, no primeiro momento foi realizada uma reunião de socialização com diversos carnicultores da região do Agreste Pernambucano e da Zona da Mata, com o objetivo de levar a informação da produção do camarão cinza, o Litopenevanamei, em um sistema de simbiótico e praticamente aumentando a produção através do manejo alimentar e questões como qualidade da água e manejo de solo, manejo de viveiro de forma adequada. Seguido por um diagnóstico inicial, que nós chamamos de T0, foi in loco nas propriedades escolhidas dentro de algumas cadeias produtivas que foram priorizadas por alguns dos nossos colaboradores, do NAQUA, do LACAR, na UFPE, e do PDVA, que é o Programa Despertando Vocações para Ciências Agrárias. Em um segundo momento, posteriormente, foi feito, a partir desses diagnósticos, foram executadas as atividades que foram planejadas de ATER e que envolveram a realização do cadastro de alguns desses carnicultores assistidos, a construção de plano de trabalho para o projeto produtivo, a realização de atendimentos individuais de ATER, a identificação, a definição e a elaboração de projetos de apoio para a alimentação desses camarões, seguindo tabelas já pré-determinadas. Também foram realizados procedimentos de formação e capacitação, realização de atendimentos coletivos, e nisso se incluem procedimentos de formação e capacitação, no qual inclui algumas coisas diferenciadas, de diferentes metodologias que vão ser definidas de acordo com a demanda do próprio produtor. Também houveram atualizações temporais no decorrer do tempo desses diagnósticos das unidades produtivas. Basicamente, dando início a todas as atividades que nós fizemos, as atividades se iniciaram com a segunda reunião de segmento, estruturação e organização da cadeia produtiva do pescado, que ocorreu em Feira Nova no dia 14 de março, no começo do ano de 2022. Na qual, nesse local, ficaram presentes inúmeros produtores da região, do município de Feira Nova e de regiões e de municípios ao redor, bem como colaboradores, professores do Instituto Federal de Pernambuco, professores da Universidade Federal Rural, do IFPE, técnicos e extensionistas do IPA, e até representantes da CPRH. E nisso foram discutidos inúmeros assuntos pertinentes à aquicultura na região, principalmente essa cadeia produtiva que elaborou para o ano de 2022 no município de Feira Nova. Uma outra atividade que nós fizemos também foi a ida ao assentamento Boa Vista, no município de Bom Jardim, ainda em Pernambuco, para a participação no auxílio na despesca coletiva de tilápias na cooperativa de Aqua, que é pelo MST, onde todos os pescados que foram despescados, eles foram vendidos da cooperativa para a prefeitura da cidade de Bom Jardim e foi distribuída para a população na Semana Santa. Dentre algumas atividades que nós fizemos, vale destacar a despesca por tarrafa, por rede de arrasto, a lavagem, a pesagem, a seleção, a evisceração e a estocagem desses produtos despescados. Eles foram
Eles foram pescados, eles foram lavados, eles foram pesados, eles foram selecionados, foram eviscerados e foram colocados em galés com gelo para resfriação, transportadas num caminhão com refrigeração para um frigorífico, não um frigorífico, para uma câmara de refrigeramento. E lá eles foram novamente lavados e selecionados para depois serem enviados e distribuídos para a população na Semana Santa. Outra atividade que nós fizemos, envolvendo muito a questão dos produtores, foi um curso de capacitação organizado pelo professor Reginaldo Florence da Silva Júnior. E nesse curso de capacitação, ele foi denominado Curso de Produção de Peixe e Camarão. E ele contou com o apoio de aproximadamente 18 produtores da cidade de Feira Nova e de municípios ao redor. Foram 5 semanas, 5 segundas-feiras, de atividades tanto práticas como teóricas, tanto em salas de aula como em campo, na propriedade de alguns produtores e no próprio FPE também, onde alguns assuntos abordados foram a questão da origem, da definição, do conceito e do histórico da aquicultura na região, a importância social e econômica na construção dos viveiros, o manejo adequado do solo através de correções, fertilizações e cuidados básicos de manejo, experiências práticas, tanto dos produtores como dos colaboradores, dos professores e tudo mais, estudos de casos reais dos produtores, noções de mercado local, regional e estadual e a possibilidade de expansão da atividade, basicamente uma assistência técnica que posteriormente a gente desenvolveu mais indo a campo com esses produtores. Nesse mesmo tempo em que estava ocorrendo o curso de capacitação, também estava ocorrendo um censo, que foi um censo dos produtores em Feira Nova. E esse censo ele rendeu muitas informações pertinentes. Algumas dessas informações que, atualmente, 12 produtores estão cadastrados nesse censo. Desses 12, 4 deles possuem atividade exclusivamente, eles possuem a renda exclusiva da produção de organismos marinhos. E os 8 restantes, eles utilizam a aquicultura, a produção de tilápias, como uma alternativa, uma fonte de renda extra, mas com grandes possibilidades de se tornarem uma renda principal. Também foi dito que toda essa produção, durante o ciclo, durante o ano, houve, vamos dizer assim, rendeu para o município cerca de 5.300.000 reais, com previsão para o ano que vem, se tudo der certo, de um aumento para 5.800.000 reais até da produção. Outras atividades que nós fizemos foram a questão do acompanhamento à terra em 2 propriedades, com 2 produtores, sendo a propriedade Carcinicultura Boa Sorte, com o produtor Arnon, que rendeu informações de que atualmente ele estava afastado de suas atividades por conta do licenciamento ambiental, pela busca do licenciamento ambiental. E agora, felizmente, ele está voltando à atividade, possivelmente esse próximo ano já vai começar a cadeia produtiva, porém, nos 2 últimos anos, ele ficou um pouco parado. Tanto é que seus 2 últimos cultivos foram em 2020, no final de 2020 e no meio de 2021. E o segundo produtor foi o produtor da Aquacultura Oliveira, o produtor Emerson, que ele produz também de forma intensiva, assim como o Arnon. Ambas as propriedades são do município de Feira Nova e ambos produzem o Litopneus meio camarão cinza em um modelo intensivo. Nós fizemos esse acompanhamento, nós levantamos alguns dados produtivos deles e basicamente concluímos no nosso trabalho que, além de muitas informações, podemos citar notoriamente que, de acordo com esse trabalho, foi possível observar que o desenvolvimento da aquicultura no agreste central de Pernambuco apresenta alguns gargalos que impedem seu crescimento, pois tem principalmente uma ausência de políticas dirigidas à atividade, onde, devido principalmente à burocracia, os pequenos produtores eles não têm acesso a crédito. Eles não recebem uma assistência técnica continuada, firme, e eles acabam se ressentindo por conta disso de uma melhor capacidade de organização que favoreça a colocação desses produtos no mercado. Também eles reconhecem a importância de conquistar o licenciamento perante os órgãos competentes, que
mesmo sendo muito burocráticos, eles reconhecem e eles sabem que se apresenta como um importante instrumento, principalmente em relação ao crédito, que vai facilitar a inclusão desses organismos aquáticos, dessa produção, a mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, o Programa Nacional de Alimentação, que é o PNAE, em alguns funcionamentos, algumas instituições, como o Registro de Inspeção Federal, que é o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, e também no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Por fim, vale salientar que é notório que mesmo diante desses entraves que foram observados durante o decorrer do trabalho, é importante que a atividade ela ainda continue merecendo atenção, merecendo destaque, principalmente dos produtores rurais e das instituições governamentais, cujos objetivos foram voltados para diagnósticos da situação atual do cultivo, determinar prioridades de pesquisa e, principalmente, discutir e estabelecer as principais ações de produção para promover esse intercâmbio de informação entre os participantes. Deixo aqui meus agradecimentos ao NACA, ao Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural de Pernambuco, ao próprio IFPE, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, focado no campus Vitória, ao Programa Despertando Vocações das Ciências Agrárias, que é o PDV Agro, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, o UFRPE, e ao IPA, bem como ao Aquicultura Oliveira, que nos cedeu inúmeras informações, e a CBS, que também nos forneceu muitos dados e informações que foram pertinentes para o trabalho. Com isso, me despeço de vocês e até uma próxima.